Olá, seus alunos. Quem abriu essa aula deve estar interessado em saber fazer gráficos das funções quadráticas. Para que você possa entender bem essa aula, eu resolvi fazer o seguinte. Retirei uma radiografia de uma parábola para mostrar e lembrar a vocês pontos importantes a serem detectados dentro de uma parábola. Em primeiro lugar, esta é uma parábola que quando ela cortar o eixo do x, nem sempre ela corta, mas quando ela cortar o eixo do x, ela corta uns pontos muito importantes, chamado de raízes dessa função, ou também chamado de zeros da função. E essas raízes, que são x', x', elas são calculadas através da famosa fórmula chamada de fórmula de Bhaskara. Outra coisa importante a se detectar dentro dessa radiografia da parábola é que essa parábola existe esse ponto chamado de vértice. E esse vértice, ele possui dois elementos muito importantes. Em primeiro lugar, esta linha aqui, que é chamada de x do vértice, e essa linha pontilhada, chamada de eixo de simetria. Porque tudo que acontece dessa linha pontilhada para a esquerda vai ser a mesma coisa que acontece da linha pontilhada para a direita. E esse x do vértice é tão eixo de simetria que a primeira maneira de você calcular o valor desse x do vértice é lembrando que se isso aqui é eixo de simetria, basta fazer para calcular o x do vértice como sendo a média aritmética das duas raízes. Mas como nem sempre as raízes existem, eu recomendo a vocês que guardem uma forma. O x do vértice é uma forma que eu queria que os senhores decorassem como sendo menos b sobre 2a. Outra coisa também que eu quero que vocês decorem é que saindo do vértice existe uma outra linha chamada de y do vértice. Igualmente muito importante no estudo da função quadrática, que eu gostaria de novo que os senhores também soubessem uma fórmula. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Agora, a última coisa que eu queria mostrar nessa radiografia da parábola, e que também é muito importante, é onde essa parábola corta o eixo dos y. A parábola sempre vai cortar o eixo dos y exatamente naquele que é o valor do termo independente. Pronto. Feita essa revisão bastante rápida, agora sim, todos vocês que entenderam essa radiografia da parábola vai conseguir fazer com toda tranquilidade todos os exercícios. Querem ver? Vejam agora os exercícios que eu preparei para vocês nessa nossa aula de hoje. Primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, ele pede para você esboçar o gráfico da função x² menos 8x mais 12. Diga para quem perguntou. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar as raízes dessa função. O outro nome de raízes é raízes ou zeros da função. Então diga que para você encontrar as raízes ou zeros da função, eu vou pegar o x² menos 8x mais 12 e vou igualar a zero. Quem vem antes de x² é chamado de A. Quem vem antes de x é chamado de B. E quem vem sem x é chamado de termo independente, é a letra C. De posse do A, B e C, fica fácil então eu descobrir quem é o delta, que é B² menos 4AC. No lugar do B vou substituir menos 8, no lugar do A 1 e no lugar do C 12, tomando cuidado. Quando o número for negativo, devo sempre escrevê-lo entre parênteses. Assim sendo, na próxima linha eu vou escrever menos 8² menos 4 vezes 1 vezes 12. Menos 8² 64, 4 vezes 1 vezes 12, 48, 64 menos 48, 16. Agora, como isso aqui é positivo e a sua raiz é exata, eu vou agora calcular através da fórmula de Bhaskara, calcular as raízes. Fórmula de Bhaskara diz o seguinte, eu vou encontrar as raízes fazendo assim, troco o sinal do B, mais ou menos raiz quadrada do delta, embaixo o dobro do A. Trocando o sinal do B, escrevo 8. Mais ou menos raiz quadrada 16, então eu escrevo 4. Tudo isso sobre o dobro de A, escrevo 2. Assim, eu vou escrever 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2 dá 6. X' é igual a 6. 8 menos 4 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. X' é igual a 2. Pronto. Se você prestou bastante atenção no início dessa minha aula, eu disse a vocês que raízes
são pontos aonde a parábola vai cortar o eixo do x. Então, eu vou desenhar aqui o plano cartesiano, e a primeira coisa que eu vou marcar nesse plano cartesiano são as raízes. Uma delas é 2, outra raiz é 6, exatamente aonde ela vai cortar o eixo do x. Só que com esses dois pontos, eu ainda não estou seguro por onde essa parábola vai passar. Por isso, eu tenho que também calcular quem é o x do vértice e o y do vértice. Vou apagar isso daqui e vou agora calcular o x do vértice, que eu espero que você já tenha decorado, que é igual a menos b sobre 2a. No lugar do b, menos 8, no lugar do a igual a 1, eu escrevo e calculo. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 2 dá 4. X do vértice é igual a 4. Vou de novo lá no gráfico e escrevo que o x do vértice é igual a 4. Ou seja, esse é o eixo de simetria. Esse é o eixo onde tudo que acontece do lado esquerdo é a mesma coisa que acontece do lado direito. Por isso que você nem precisava ter calculado pela fórmula. Como nesse caso existem as raízes, bastaria dizer que 4 é a média aritmética de 2 com 6. De fato, 2 mais 6 dá 8, metade de 8, 4. Mas é bom que você saiba isso aqui, no caso de nós não termos as raízes. E a outra coisa que eu queria também que você calculasse é o y do vértice, que você também deve decorar, que é menos delta sobre 4a. O delta nós já calculamos, que é 16. O a é igual a 1. Fazendo a conta, 16 dividido por 4 vai dar igual a menos 4. E de novo, eu vou pegar o y do vértice, vou marcar que aqui é menos 4 e vou, na confluência dessas duas linhas pontilhadas, encontrar o vértice. A última coisa que eu vou marcar, e que os dados me permitem, é dizer que esse termo independente é onde a minha parábola vai cortar o eixo dos y. Agora, de posse de 1, 2, 3, 4 pontos azuis, eu agora estou bastante seguro em desenhar a minha parábola. Eis a minha parábola. A parábola desse primeiro exercício de hoje é essa daqui. Só que eu não fiquei contente só de desenhar a parábola, porque vocês vão de convir que ficou muito simples. Eu também vou fazer o seguinte, vou tirar uma foto, vou tirar uma radiografia disso daqui e vamos estudar pormenorizada alguns dados importantes dessa parábola. Radiografia tirada, ex-radiografia da parábola. O que eu quero que você, olhe que você for apresentado por uma radiografia dessa, você saiba. De novo, essa parábola, ela corta o eixo do x nos dois pontos chamados de raízes. E ela corta o eixo dos y nesse ponto que é chamado de termo independente, que é o 12. E aqui, nós temos esse daqui, que é chamado de eixo de simetria. Tudo que acontece do lado esquerdo dessa linha pontilhada e do lado direito é a mesma coisa. E esse ponto aqui, ó, é chamado de vértice, que nesse caso ele é chamado de minimante. Por quê? Porque era a parte mais baixa da minha parábola. Tanto é que se alguém chegar para você e perguntar, você poderia me dizer quem é a imagem dessa função? Diga que a imagem da função é tudo que acontece daqui para cima. Ou seja, se isso aqui é o mínimo, a parábola acontece do menos 4 para cima. Então, eu vou dizer para quem perguntar para mim que a imagem dessa função são todos os elementos reais, tais que esses elementos são maiores ou iguais a menos 4. Outra coisa importante também que eu gostaria de ressaltar na radiografia dessa parábola é o seguinte, que essa parábola, quando ela estiver para cima do eixo do x, ela é positiva. Quando essa parábola estiver para baixo do eixo do x, ela tem valores negativos, e quando ela estiver para cima, ela é positiva. Diga para quem perguntou que essa parábola ela vai ser positiva antes de 2, ou se não depois do 6, e essa parábola deverá ter valores negativos entre 2 e 6. Pronto. Agora sim, eu vejo que nós já falamos tudo aquilo que nós deveríamos saber a respeito da parábola f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Agora eu estou satisfeito. É o que nós vamos fazer em todos os demais exercícios de hoje. Querem ver? Olha agora o segundo exercício de hoje. O segundo exercício de hoje, de novo, ele pede para esboçar o gráfico da função menos 2x ao quadrado menos 4x mais 16. De novo, diga ao examinador, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício número 1. Em primeiro lugar, eu vou igualar a zero para encontrar as raízes.
Aí eu vou lembrar da minha professora no ensino fundamental. Quem vem antes de x ao quadrado é o a, quem vem antes de x é o b, e quem vem sem x é o termo independente, que é a letra c. Só que escrito a letra a, b e c, eu estou vendo o seguinte, todos eles são pares. Eu então penso numa coisa. Eu lembro que a minha professora dizia que eu poderia então dividir todo mundo por 2 para facilitar a conta. E outra coisa que também pode acontecer de você pensar é fazer o seguinte. Olha, eu não gosto quando aqui é negativo. Eu também não. Então, você poderia pensar o seguinte. Eu, além de dividir por 2, eu vou trocar de sinal. Entendi. Eu acho que você está pensando que no lugar de menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 16 igual a 0, que você poderia escrever assim. De fato, você pode fazer isso caso você queira encontrar as raízes. Então, se for nesse exercício, somente assim, encontre as raízes, só isso, não quero mais nada. Então pode fazer isso, encontre as raízes e você vai acertar. Só que cuidado, que nesse exercício ele está pedindo para você fazer o gráfico da função. Agora, quando é para fazer o gráfico da função, então esqueça essa facilidade que essa simplificação pode proporcionar a você. Simplesmente apague isso aqui e continue com os números grandes e continue com o A sendo negativo. Porque para fazer o gráfico você não pode alterar esses valores. Aí você vai calcular o valor do delta. Coloca no lugar do B menos 4, no lugar do A menos 2, no lugar do C 16. Calcula. Menos 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes menos 2 vezes 16 dá mais 128. Isso aqui dando delta igual a 144. Por ser positivo, eu posso continuar a encontrar as raízes. Serão duas raízes reais e diferentes. O Bhaskara disse que as raízes saem da seguinte forma. Troca o sinal do B, mais ou menos raiz quadrada do delta, tudo isso sobre o dobro de A. Trocando o sinal do B dá 4, mais ou menos raiz quadrada de 144, que é 12, o dobro de A, que vai dar menos 4. Então você vai encontrar x' igual a menos 4 e x varinhas igual a 2. Como vocês viram no primeiro exercício, eu vou voltar a falar para você o seguinte. Raízes são pontos aonde a parábola corta o eixo do x. Então, eu vou desenhar o eixo do x, vou desenhar o eixo dos y e vou colocar as raízes que eu encontrei. Uma das raízes é menos 4 e a outra raiz é igual a 2. De novo, duas raízes, ainda eu não tenho clareza de onde vai passar o meu gráfico. Então, eu vou achar agora o vértice. Vou apagar isso aqui e vou encontrar o x do vértice. X do vértice, cuja fórmula é menos b sobre 2a. Então, eu vou escrever no lugar do b menos 4, no lugar do a menos 2 e vou fazer a conta. Se eu fizer a conta, eu vou ter x do vértice igual a menos 1. Cuidado para não errar nos sinais. Então, x do vértice igual a menos 1. Eu volto lá e marco o x do vértice igual a menos 1. Esse x do vértice é também chamado de simetria. Ele é metade do caminho entre os dois. Portanto, ele poderia também ser calculado como sendo a média aritmética das duas raízes. Agora, vamos calcular também o y do vértice. Só que tem uma coisa. Cuidado, mais uma vez eu digo que isso aqui é importante, porque é um erro frequente dos alunos. Quando você for calcular o y do vértice, olha aqui, você só pode usar os valores originais. Não use os valores da forma simplificada. Isso não pode ser feito, porque senão você vai errar. Então, repare aqui uma coisinha. Então, no lugar do delta, você vai escrever o 144 que nós já vimos achado, no lugar do a menos 2, e você vai encontrar y do vértice igual a 18. Então, eu vou lá e marco que o y do vértice é igual a 18. Na confluência dessas duas linhas, eu encontro o vértice. Agora, olhando para cá, eu vejo que o termo independente é 16. 16, então, é onde a minha parábola vai cortar o eixo dos y. De novo, eu estou com 1, 2, 3, 4 pontos azuis por onde passa a minha parábola. Fácil, então, de desenhar. Essa é a minha parábola. E, de novo, eu vou agora, sem mais demora, tirar a radiografia e vamos dizer quais são os pontos importantes dessa parábola. Eis a radiografia dessa parábola. O menos 4 e 2 são os pontos onde ela corta o eixo do x. Pontos onde ela corta o eixo do x são chamados de raízes. Aqui tem um ponto 16 que ela corta o eixo dos y. Ela corta o eixo dos y exatamente na letra C.
Outra coisa importante é que aqui nós temos o nosso eixo de simetria. Tudo que acontece desse lado, acontece também do outro lado. Esse daqui é o vértice, e nesse caso, esse vértice é chamado de maximante. É a parte mais alta da nossa parábola. De tal forma que se alguém perguntar aqui a imagem dessa parábola, diga que a imagem são todos os valores menores ou iguais a 18. Vou escrever então que a imagem são todos os valores menores ou iguais a 18. E se alguém perguntar a respeito dos sinais da parábola, diga para quem perguntou o seguinte, que aqui está para cima do eixo. Se está para cima do eixo é positivo, quando ele estiver para baixo, para baixo do eixo, ele é negativo. Portanto, diga a quem perguntou que essa parábola será positiva para valores de x entre menos 4 e 2 e será negativa para valores de x menores do que 4 ou superiores a iguais a 2. Pronto. Mas tem mais exercício ainda pela frente que a gente vai poder exercitar mais ainda para a gente saber fazer cada vez melhor o gráfico de uma parábola. Olha agora o terceiro exercício de hoje. Nesse terceiro exercício de hoje, também ele pede para você esboçar o gráfico dessa função. Eu imediatamente vou igualar a zero para tentar as raízes. E de novo, eu não vou mais perder tempo. Eu já sei que eu não posso trocar o sinal quando eu quiser encontrar o gráfico. Posso trocar o sinal se eu quiser só as raízes. Mas para fazer o gráfico não é para trocar o sinal, nem dividir por ninguém. Então eu já sei que antes de x ao quadrado é A, quem vem antes de x é B e quem vem sem x é a letra C. Então agora vou calcular o meu delta. No lugar do B menos 6, no lugar do A menos 1, no lugar do C menos 9, fazendo as contas, eu encontro 36 menos 36, que vai dar zero. Qual o problema de dar zero? Nenhum. A única coisa que o delta é igual a zero está nos avisando que você vai encontrar, ao aplicar a forma de Bhaskara, você vai encontrar duas raízes reais iguais. Nesse caso, as duas raízes reais iguais são iguais a menos 3. E o que nós vamos fazer? Vamos agora desenhar. Desenha o eixo do x, desenha o eixo dos y e desenha a raiz que você encontrou, que no caso é igual a menos 3. Mas nós vamos marcar só uma raiz? Na realidade, essa daqui é uma vez que você vai marcar, mas ela vai fazer às vezes de x' e ela vai fazer às vezes de x dualinhas. Melhor ainda, além de ser x', além de ser x dualinhas, esse ponto também vai ser o vértice. Então, esse ponto vai ser uma tripla personalidade. Vai ser x', vai ser x dualinhas e vai ser o vértice. E por ser o vértice, senhores, ele vai contemplar aqui esse eixo de simetria. Ou seja, tudo que acontecer do lado esquerdo da linha vai acontecer do lado direito da linha. E aí, eu tenho então só que ter um outro ponto, que vai ser o menos 9, que eu sei que é o termo independente, que é exatamente que vai me dizer aonde a parábola vai cortar o eixo dos y. E de posse desse eixo de simetria e de posse desse menos 9, eu consigo agora desenhar a parábola, mesmo tendo somente 2 pontos. Repare então a parábola desse nosso exercício. Essa é a parábola. E de novo, vamos tirar a radiografia da parábola e vamos examinar. Tiramos a radiografia, ex-radiografia. Essa daqui é a raiz chamada de raiz dupla, também chamada de raiz de multiplicidade 2. Essas duas coisas podem ser identificadas para ser o menos 3. Outra coisa que eu queria dizer, que esse menos 9 indica aonde essa parábola corta o eixo dos y. E vou dizer a vocês que esse eixo de simetria também passa pelo mesmo valor, que é a única raiz que nós temos nesse nosso exercício. E esse vértice é chamado de maximante, porque é a parte mais alta da nossa parábola. Portanto, a imagem é daqui para baixo, portanto eu vou dizer para vocês que a imagem são todos os valores reais negativos. Há valores reais negativos podendo ser igual a zero, sem problema nenhum. E se ele perguntar quais são os sinais dessa parábola? Diga que nesse caso acontece uma coisa interessante. Aqui está para baixo do eixo, aqui também está para baixo do eixo. Então aqui é negativo e aqui é negativo. Se alguém perguntar aonde que ele é negativo, diga que ele é negativo em todos os pontos, menos na raiz, porque na raiz dá igual a zero. E se ele perguntar, e aonde que essa parábola é positiva? Diga que nesse caso,
nunca ela vai ser positiva, porque nunca ela vai ficar acima do eixo do x. Esse é o gráfico e essa é a radiografia desse nosso exercício que nós acabamos de fazer agora. E chegamos agora no nosso último exercício. Repare o nosso último exercício de hoje. Ele pede de novo para você fazer o gráfico dessa função. Como você já está acostumado, é o quarto exercício que você vai fazer hoje, então você já está vendo o seguinte, eu vou igualar zero para achar as raízes. Vou destacar a letra A, vou destacar a letra B, vou destacar a letra C e vou agora calcular o delta. Só que agora, ao calcular o delta, eu estou reparando uma coisa. Vai dar 16 menos 20, 16 menos 20 está dando menos 4. O que isso quer dizer? Quando o delta der igual a menos 4, isso significa que nós não temos raízes reais. Então, não vá aplicar Bhaskara. Bom, em primeiro lugar, porque Bhaskara vai pedir mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta sendo negativo não dá, então não há raízes reais. Então, o que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer é fazer já de pronto e partir para a gente encontrar quem é o x do vértice. O x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, o b é menos 4, o a é igual a 1, calculando isso aqui, vai dar x do vértice igual a 2. Então, eu vou lá no meu gráfico e vou colocar o x do vértice. O x do vértice é essa linha, chamada de eixo simetria. Tudo que acontecer dessa linha pontilhada para a esquerda, vai acontecer da linha pontilhada para a direita. Agora, eu vou calcular o y do vértice, que é para isso que eu estou pedindo para vocês decorarem. Y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta é negativo, não tem problema, aqui não tem raiz, coloca o delta aqui como sendo menos 4. E aqui é 4 vezes a. Pronto, você vai escrever que o delta é igual a 1. O y do vértice é igual a 1. Então, y do vértice é igual a 1. Puxa a linha para cá, você vai encontrar o vértice. E a outra coisa que você sabe é que ela vai cortar o eixo dos y exatamente num termo independente, que é igual a 5. Pronto. De novo, eu tenho só 2 pontos, mas eu tenho a segurança de como desenhar, porque aqui existe o eixo de simetria. Então, aqui está a minha parábola. Tudo que acontece desse eixo para a esquerda é a mesma coisa que acontece do eixo pontilhado para a direita. E, de novo, é uma função boa para a gente tirar uma radiografia, examinar de perto o que está acontecendo. Tiramos a radiografia e vamos agora descobrir quais são os pontos. Nesse caso, essa parábola não encosta e não corta o eixo do x. Portanto, ela não tem nenhuma raiz real. Outra coisa, se ela não encosta no eixo do x, ela encosta no eixo do y. Ela encosta no eixo do y exatamente num termo independente, que nesse caso é igual a 5. E outra coisa, eu queria que você soubesse que esse aqui é o eixo de simetria, tudo que acontece daqui para a esquerda é a mesma coisa que acontece daqui para a direita, e esse vértice é chamado de minimante, portanto tem imagem. A imagem é daqui para cima, é daqui para cima que tem o gráfico. Então eu digo que a imagem são todos os valores reais, talvez que esses valores reais são maiores ou iguais a 1. E nesse caso, excepcional, acontece o seguinte, a parábola em todos os pontos, ela está para cima do eixo do x. Então aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Então essa parábola, para qualquer valor de x que você colocar aqui, ela sempre vai ter valores positivos. Está aqui então mais um gráfico que eu gostaria que você soubesse e que pode aumentar a sua compreensão dentro do nosso estudo da parte de parábola e que vai fazer com que você resolva com bastante facilidade os exercícios que aparecerem pela frente de função quadrática. Mas nós temos muito mais coisas ainda pela frente. Espero então encontrar os senhores nas nossas próximas videoaulas. Até mais.